Bom, queria então chamar o professor Alemar Nascimento para a gente bater um papo aqui, né? Parabenizar a professora. Puxar aqui uma cadeira. Eu propus que a gente, aí de acordo com o Fábio e a Raquel e o Cláudio, que estavam lá ontem à noite, depois da defesa, eu fiz uma proposta que a gente conversasse em torno de um autor, que é um personagem chamado Ignasi Sachs. Vocês já ouviram falar, não? Quem já ouviu? Vamos lá ver. Tem 3, 4 ou 5. Pronto. O Ignasi Sachs, duas palavrinhas. A minha ideia é que eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve sobre ele. A gente vai ver um filme com várias pessoas falando da obra dele e depois então a gente discute as temáticas que ele abriu. Ele é um polonês de origem judaica e que durante a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, teve que fugir com seus familiares, né, perseguido pelo nazismo, e veio bater no Brasil. Os pais dele, na verdade, tinham previsto ir para Buenos Aires, mas quando chegaram no Rio de Janeiro, ficaram tão encantados que desceram lá mesmo. E ele, então, estudou economia, terminou o curso secundário, fez o curso de economia dele na Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Depois começou a trabalhar na embaixada da Índia, embaixada da Índia. E isso o levou a fazer seu doutorado sobre a Índia. Ele veio da Polônia, do Brasil, depois, na verdade, ele voltou para a Polônia, e aí foi fazer depois o doutorado dele na Índia, veio de novo para a Polônia. Como ele era um socialista democrático, acabou sendo perseguido pelo stalinismo, e aí teve que migrar pela segunda vez, sair do seu país, e foi para a França. E lá ele tornou-se professor da escola talvez mais importante nas ciências sociais na França, que é a Escola de Autoestudos em Ciências Sociais. Muita gente acha que Sorbonne é a mais importante. Eu estudei na Sorbonne, mesmo outras coisas no Brasil assim. Sorbonne é classe média, na verdade, né? A França tem 3 níveis de universidade, a média é onde está a Sorbonne, e tem o que eles chamam em francês grandes écoles, as grandes escolas. A Escola de Altos Estudos é uma dessas. Todo ministro francês tem os assessores dele, pelo menos membro de algumas dessas grandes escolas, da Politécnica, da Escola Nacional de Administração, da Escola de Ciências Sociais, enfim, e da ENA, né? Eles têm essas pessoas por uma questão muito simples, são pessoas muito competentes e que fazem eles obterem informações muito mais rápido. Então ele pega o papel, né, escreve um ofício para outro ministro pedindo informação e o assessor dele telefona para um colega, no dia seguinte tem a informação e a resposta do ofício chega um mês depois. Mas no dia seguinte ele já começa a trabalhar, e depois que chegou ele agradece, etc., aquela formalidade. Mas essa rede de assessores das grandes escolas é um elemento importante para eles funcionarem. E ele foi então lá. E lá ele começou a ser convidado para alguns movimentos, nos seminários, em particular no Japão, que converteu ele à questão da sustentabilidade. Foi convertido ao problema da sustentabilidade no Japão ainda em 1970. E aí, quando chegou a reunião de Estocolmo, em 1971, 72, né, ele então estava lá e criou um termo que foi inicialmente utilizado pelos desenvolvimentistas, chamado de ecodesenvolvimento. Um desenvolvimento que respeitasse a ecologia, que respeitasse a natureza. E essa expressão utilizou-se com muita frequência até 76, se não me engano, até que um ministro poderoso dos Estados Unidos, Kissinger, mandou cortar essa expressão do documento oficial da reunião do México. E aí teve que se buscar um outro termo, foi quando se encontrou o termo de desenvolvimento sustentável. E aí o termo ecodesenvolvimento foi banido. E ele participou então de todas as reuniões internacionais importantes, de 72, de 92, né, de 2012, que estava lá presente, né, e sempre muito ligado ao Brasil, né, ao ponto que ontem a gente tinha uma notícia de que ele estava para morrer, porque ele está muito doente. Eu mandei um e-mail para ele e ele respondeu hoje. Hoje de manhã, quando eu abri meu e-mail, estava lá. Ele, estou bem, mais ou menos. Eu tinha dito ao Fábio, e ele assina Inácio, não assina Inácio. Quando ele escreve em português, ele assina Inácio.
Inácio, esse é o nome que ele faz. E ele influenciou muito os brasileiros, porque ele criou na Escola de Autoestudos um núcleo de estudos chamado Núcleo de Estudo Brasil Contemporâneo, e que era o único núcleo de estudo onde se fazia conferências em português. Era impressionante. Todos os outros estudos, tudo sobre Índia, tudo sobre Japão, Rússia, todo mundo falava em francês. O único que se falava em português era esse daí. Podia vir quem quisesse, né? Ele chamava pessoas que passavam no Brasil para poder falar sobre o Brasil, sobre temáticas, e a pessoa falava em português, porque muitos que passavam não sabiam falar francês. É claro, quando alguém dos brasileiros sabia falar francês, fazia em francês. Mas uma boa parte das pessoas falavam em português mesmo. Os franceses ficavam lá meio. Mas ele conseguia, graças ao prestígio que ele tinha dentro da escola, que era proibido na escola, fazer qualquer coisa que fosse em outra língua, né? Ainda mais que nessa época o francês começou a ser ameaçado pelo inglês, né? E hoje praticamente todo mundo fala inglês, inclusive os franceses. Mas naquela época, né, nos anos 60, 70, 80, ainda havia uma disputa muito forte entre eles. E aí ele marcou muito. Ele foi diretor de tese, por exemplo, do Cristóvão Buarque, não sei se já ouviram falar, que é um senador, um senador, professor da universidade, foi reitor da universidade, e foi orientado por ele. Ele foi orientador do Cristóvão. O atual ministro do Turismo, não sei se vocês conhecem, um alagoano chamado Vinícius Lages, foi orientando dele também, fez o doutorado, comparando uma comunidade da Alagoas com uma comunidade indiana. Muito interessante, ele fez uma comparação entre os dois. O presidente da empresa de pesquisa de energia, Tomazini, também foi orientado por ele. Então tem vários brasileiros, né, que foram orientados do Sachs. E ele publicou várias coisas no Brasil, inclusive um livro de autobiografia dele, que se chama A Terceira Margem, que é um livro delicioso. Vale a pena a gente ler, para a gente ver como é que as ideias surgem, como é que elas são discutidas, né? Como é que elas são... Chama-se A Terceira Margem. Ignacy Sachs. Eu acho que é Companhia das Letras, a editora, mas não tenho certeza absoluta. Então ele tem essa trajetória, né? Uma trajetória que reúne, né, Europa, África, América e Ásia, né, na sua própria vida, nos seus estudos, nos seus trabalhos. E ele considera um pouco brasileiro, diz que é francês, polonês e brasileiro, tem 3 nacionalidades. Aí nós vamos escutar aqui um filme que a CNI, Confederação Nacional da Indústria, junto com o BNDES, fez em homenagem a ele, do qual resultou um livro. E aí, imperdoável, eu ia trazer o livro para dar de presente ao Fábio, esqueci na última hora. É um livro que traz, na realidade, depoimentos, reflexões de diversas pessoas. Eu fui uma das pessoas convidadas e publiquei um artigo. O Tomazini também, o Cristóvão, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que é um pernambucano, mas muito admirador do Sachs também. Enfim, tem um bocado de gente lá que participa e é um livro bem interessante. E que não é fácil de comprar, embora tenha sido publicado pela Garamond, a CNI retém assim, ela que distribui, que presenteia quem ela quer, etc. Mas eu tenho um separado já por Fábio, vou mandar para vocês. Isso é só... E aí começa? Não, é só. Vocês pensam que eu entendo essas coisas todas assim? Pronto. Você é como eu sou analfabete? Não, não. Eu sou analfabete. Essa é a capa do livro, inclusive. É? A professora Inácio é um intelectual, economista, que teve uma história de vida riquíssima e desenvolveu uma série de olhares e contribuições singulares para temas como a inovação, a questão da sustentabilidade, e que esse livro sintetiza com um conjunto de contribuições interessantes e criativas ao debate nacional.
nunca se trata de transformar a Terra no Éden, num paraíso onde a natureza domina e o homem se sujeita a isto, né? É o contrário, se trata do desenvolvimento lato sensu, na qual a parte social é muito importante, mas na qual não dá para não incluir aquilo que são os recursos naturais, os limites que a natureza realmente nos coloca. Não é a oposição estática entre uma coisa ou cresce ou preserva. Não. E não é preservar sem tocar na natureza. Cultura implica a transformação da natureza. Agora, tem que ser uma transformação inteligente. Então vem a questão central. Inovação, novas tecnologias, criatividade. Uma das primeiras pessoas que formulou uma teoria aceitável, correta, sobre a relação entre industrialização, crescimento econômico e sustentabilidade foi o Inácio Sachs. Ele teve uma influência relevante na formação do pensamento desenvolvimentista brasileiro, notadamente no que diz respeito a essa dimensão socioambiental. Ele foi talvez o pioneiro em propor a conciliação do processo de desenvolvimento de um lado com a busca por inclusão e justiça social de outro, com ainda a sustentabilidade ambiental. Esta compreensão da integração desses processos deve muito ao professor Inácio como um dos grandes formuladores, pioneiros dessa visão de mundo. Ele criou o conceito de ecodesenvolvimento, foi o Inácio Sachs. Ecodesenvolvimento foi precisamente isso, não? Ter uma capacidade de utilizar a natureza e um desenvolvimento, um bom desenvolvimento e não um mau desenvolvimento. Não? Desenvolvimento no sentido de ter um espaço de modernidade, né? As grandes indústrias modernas, um espaço para a criação de uma agricultura capaz de alimentar e criar fotossíntese de energia, e terceiro, um desenvolvimento com emprego decente para todo mundo. São as três dimensões do pensamento de Inácio: um mundo moderno, um mundo agrícola com criação dessas duas dimensões, mas também o uso dos serviços e os bens que podem criar emprego dentro dos países para permitir que o desemprego termine, o emprego seja um emprego decente e bem remunerado. Essas são um pouco as três dimensões do pensamento de Sachs. Tem uma frase de um escritor moçambicano, que de vez em quando até vinha ao Brasil, que é o Mia Couto, e o Mia Couto diz que um economista não é quem entende de economia. Também, pode ser também, mas um economista é quem consegue sair da economia, abrir outros campos para depois voltar à economia. Eu acho que tanto Celso quanto Sachs fizeram esse percurso. De pessoas que, para quem a economia era uma ciência social muito ampla e que era focada no homem, quer dizer, era basicamente um instrumento social de pensar o homem. Então, eu acho que foi um dos pontos pelo qual eles se entenderam muito. Eles sempre se entenderam muito, eu acho que eu nunca vi os dois discordarem intelectualmente, eu não digo pessoalmente, porque os dois são, quer dizer, o Sachs está vivo, graças a Deus, eram uns gentlemen perfeitos, mas eu nunca vi os dois discordarem intelectualmente, curioso. Eles tinham muito aquele diálogo intelectual de um mandar um paper para o outro e eles se liam mutuamente. Os livros que Celso escrevia, o Sachs era um dos primeiros leitores e vice-versa. Eu tenho no meu computador até hoje uma pastinha lá no meu computador escritos textos do Sachs. Então Sachs escrevia os textos, mandava para Celso ler. Então sempre houve um diálogo intelectual muito grande entre eles. E quero crer, eu não conhecia Celso ainda, mas que a partir de 68, quando Sachs vai para o exílio, esse diálogo se intensificou muito. E aí não parou mais, né? Foi a vida inteira. Conheci Sachs em 97, trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, e ele consultor da Amazônia Legal. Logo em seguida fomos parceiros na Sudene, em 1998. Sonhamos o repensar da Sudene junto com Celso Furtado e lançamos um programa de desenvolvimento local. No Sebrae, Sachs foi o maior conselheiro, a maior inspiração. Ele não foi um consultor apenas,
ele foi um membro do SEBRAE, ele foi talvez a maior força impulsionadora das mudanças do SEBRAE. No SEBRAE, o Sacks pensou programas, formulou projetos, políticas públicas, mas também implantou suas ideias. Nós tivemos a oportunidade de sair da teoria do que ele pensava e colocar em prática aquelas ideias. Foi nesse sentido um laboratório nacional, porque o Sacks trabalhou da Paraíba ao Amapá, do Rio de Janeiro ao Distrito Federal. Ele é alguém que vem da academia, do pensamento elaborado, sofisticado, e pega a mão na massa nos projetos que verdadeiramente têm o seu DNA. O que o Sacks me trouxe foi, em primeiro lugar, essa capacidade incrível que ele tem de olhar as coisas por muitos anos, como um cosmopolita. Um homem que se formou no Brasil, dos 13 aos 20 e tantos anos, ou seja, a formação fundamental, que voltou para o seu país, de onde tinha saído aos 13 anos de idade, a Polônia, para trabalhar num governo socialista, o que traz uma dimensão de experiência completamente diferente. E daí vai fazer o seu doutorado na Índia, volta para a Polônia e depois, por uma série de fatores, termina exilado na França. Cosmopolita. Um homem que, quando fez a opção do Brasil para a Polônia, é óbvio que era um socialista, mas também um liberal, tanto que os socialistas terminaram afastando do país. Essa foi a primeira coisa, a capacidade de olhar de mais de uma fonte, sem nenhum preconceito intelectual. Isso a gente pode chamar de um cosmopolitismo com uma heterodoxia. Ele nada tem de ortodoxo. Não chegam as ideias para ele e ele vai adiante com aquelas ideias como se fossem as únicas verdades. Não, ele é capaz de buscar a verdade olhando de diversos lados. A primeira vez que eu via um economista com profundo conhecimento de ciência econômica fazer uma definição de economia diferente da convencional e, sobretudo, um uso intelectual e prático da ciência econômica muito diferente daquilo que se fazia até então. Na noção de economia convencionalmente, o objetivo do sistema econômico é se ampliar, é crescer. E na noção de economia que nos sugere os trabalhos de Inácio Sacks, os objetivos, as finalidades, os propósitos da vida econômica é que estão no centro. Por isso que a ética está no coração da economia na visão de Inácio Sacks. Para mencionar que acho que, em particular, a contribuição dele, não só na academia, como eu tive a oportunidade de participar, né? Mas principalmente nos órgãos de governo, como no Ministério da Ciência e Tecnologia no passado e agora aqui no BNDES, é sempre muito importante.